Anápolis, uma cidade vibrante e cheia de histórias em Goiás, foi palco de muitos eventos marcantes, mas um deles repercutiu fortemente na sociedade anapolina. Essa história remonta ao início dos anos 2000, quando um misterioso caso de corrupção envolvendo figuras públicas locais abalou as estruturas da cidade e se tornou assunto em todas as rodas de conversa. Conhecido como o escândalo dos contratos fantasmas, esse episódio revelou um esquema complexo de desvio de verbas públicas, que sacudiu a confiança da população nas instituições locais. O caso começou a ganhar notoriedade quando um grupo de jornalistas investigativos de um pequeno jornal local, o Voz Anapolina, começou a receber informações sobre irregularidades nos contratos firmados entre a prefeitura e algumas empresas de fachada. Esses contratos, que inicialmente pareciam legítimos, na verdade escondiam uma teia de ilegalidades, com pagamentos vultosos sendo realizados por serviços nunca prestados. Com uma equipe dedicada e uma persistência incansável, os jornalistas conseguiram reunir provas contundentes que mostravam a participação de diversas figuras políticas da cidade, incluindo secretários municipais e até mesmo o prefeito da época. À medida que a investigação avançava, os detalhes se tornaram cada vez mais perturbadores. Documentos falsificados, contas bancárias em paraísos fiscais e até ameaças veladas aos jornalistas que conduziam a apuração vieram à tona. A população, inicialmente incrédula, passou a exigir respostas e transparência por parte das autoridades. Manifestações foram organizadas, com cidadãos ocupando as ruas em frente à prefeitura, clamando por justiça e pelo fim da corrupção que parecia enraizada no coração da administração municipal. O desfecho do caso veio quando, pressionado pelas evidências cada vez mais irrefutáveis e pela pressão popular, o prefeito foi obrigado a renunciar, enquanto outros envolvidos foram presos ou afastados de seus cargos. O escândalo dos contratos fantasmas não só expôs a fragilidade das instituições locais, mas também despertou um sentimento de vigilância cívica na sociedade anapolina. A cidade de Anápolis, que sempre foi conhecida por sua força industrial e sua posição estratégica no centro do Brasil, se viu confrontada com a dura realidade de que a corrupção pode se infiltrar, mesmo nos lugares mais improváveis. Esse episódio marcou profundamente a cidade, e até hoje é lembrado como um divisor de águas na política local. Ele também serviu como um alerta para outras cidades de Goiás e do Brasil, sobre a importância da transparência e da responsabilidade na gestão pública. A história de Anápolis e do escândalo dos contratos fantasmas permanece viva na memória coletiva, como um símbolo da luta pela justiça e pela ética na política. A reverberação do escândalo dos contratos fantasmas em Anápolis foi avassaladora e deixou um legado complexo na sociedade local. Após a renúncia do prefeito e a prisão de vários envolvidos, a cidade passou por um período de incertezas e questionamentos profundos sobre o futuro de sua política e gestão pública. O clima de desconfiança se espalhou por todas as esferas da sociedade anapolina, desde o comércio local até as discussões nas escolas e universidades. Os anapolinos, outrora orgulhosos de sua cidade, agora se viam obrigados a confrontar uma realidade desconfortável. O poder corrompido havia penetrado profundamente na vida pública da cidade. Em meio a essa crise, surgiram vozes que buscavam canalizar a indignação popular para uma mudança real. Organizações civis, até então discretas, começaram a ganhar força, unindo cidadãos comuns, acadêmicos e líderes comunitários em um movimento que clamava por uma nova era de transparência e ética na política local. Esse movimento culminou na criação de comitês de fiscalização popular, que atuavam como uma espécie de vigilância cidadã, acompanhando de perto as ações do governo municipal e denunciando qualquer indício de irregularidade. A imprensa, que desempenhou um papel crucial na descoberta do escândalo, continuou a ser uma aliada importante da sociedade civil. A Voz Anapolina, o pequeno jornal que iniciou a investigação, se tornou um símbolo de resistência e integridade jornalística, inspirando uma nova geração de jornalistas e comunicadores a seguirem os passos de seus predecessores. Ao mesmo tempo, outros veículos de comunicação da cidade, que antes mantinham uma postura mais complacente, perceberam a importância de um jornalismo independente e investigativo, reforçando suas equipes expandindo a cobertura sobre temas de interesse público.
No campo político, a repercussão do escândalo resultou em uma reformulação completa do cenário eleitoral local. Nas eleições seguintes, candidatos que pregavam renovação e ética na política ganharam espaço, enquanto figuras associadas ao antigo esquema de corrupção enfrentaram rejeição massiva nas urnas. Anápolis, que sempre teve uma dinâmica política ativa, viveu um momento de renovação, onde novos líderes emergiram, prometendo construir uma cidade mais justa e transparente. Entretanto, a jornada de reconstrução não foi fácil. O desafio de restaurar a confiança nas instituições foi enorme, e muitos anapolinos ainda carregavam uma desconfiança natural em relação aos políticos e gestores públicos. A gestão que assumiu após o escândalo teve que lidar com uma cidade que exigia respostas rápidas e soluções concretas para problemas que antes eram ignorados. Investimentos em educação e saúde, áreas que foram negligenciadas durante o período de corrupção, passaram a ser prioridades. Projetos de infraestrutura, que antes eram sinônimos de superfaturamento e contratos fraudulentos, foram reavaliados e executados com maior transparência e participação popular. Com o tempo, Anápolis começou a se recuperar das cicatrizes deixadas pelo escândalo. A cidade, que sempre foi conhecida por sua resiliência, soube transformar um momento de crise em uma oportunidade para crescer e amadurecer como sociedade. O escândalo dos contratos fantasmas deixou um legado de vigilância e responsabilidade que, mesmo anos após o ocorrido, continua a influenciar a forma como os anapolinos enxergam e participam da vida pública. O impacto desse evento foi além das fronteiras de Anápolis, servindo como um exemplo para outras cidades e estados do Brasil. A lição deixada é clara: a corrupção pode ser combatida e vencida quando uma sociedade está unida e vigilante. E, embora as cicatrizes desse período ainda sejam visíveis, a história de Anápolis é uma prova de que mesmo os momentos mais sombrios podem ser o ponto de partida para um futuro mais justo e transparente. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Conforme Anápolis começava a se reerguer das sombras do escândalo dos contratos fantasmas, o processo de cura da cidade passou a envolver não apenas mudanças estruturais e políticas, mas também uma profunda reflexão coletiva sobre os valores que norteavam a comunidade. A cidade, que antes se destacava pelo seu progresso econômico e localização estratégica no coração de Goiás, passou a ser vista sob uma nova perspectiva, a de uma sociedade que precisou redescobrir sua identidade em meio à diversidade. No rescaldo do escândalo, a educação foi um dos pilares mais importantes dessa transformação. Escolas e universidades locais começaram a incorporar em seus currículos discussões sobre ética, cidadania e o papel da imprensa na manutenção de uma sociedade democrática. Professores e educadores perceberam a importância de formar cidadãos críticos e conscientes, capazes de questionar e exigir transparência das autoridades. Os jovens anapolinos, que cresceram ouvindo sobre o escândalo, passaram a ver a política não como algo distante e intocável, mas como uma área onde eles podiam, e deviam, exercer influência. Essa nova geração, motivada pelo desejo de mudança, começou a participar ativamente da vida pública da cidade. Movimentos estudantis e organizações juvenis ganharam força, promovendo debates e projetos voltados para o bem-estar social. A tecnologia, que começava a se popularizar, foi uma aliada crucial nesse processo. Redes sociais e plataformas digitais se tornaram ferramentas poderosas para organizar mobilizações e compartilhar informações, criando uma rede de cidadãos engajados e atentos aos acontecimentos locais. Paralelamente, a cultura anapolina floresceu como uma resposta ao período de incertezas. Artistas locais passaram a utilizar suas obras como forma de expressão e crítica social. Teatros, exposições de arte e festivais começaram a abordar temas ligados à corrupção, justiça e cidadania, refletindo o espírito da época. A arte, em suas múltiplas formas, tornou-se um veículo para a comunidade processar e reinterpretar os eventos que haviam abalado a cidade. Em meio a essa efervescência cultural, a memória do escândalo foi preservada, mas não como um fardo, e sim como um lembrete constante da importância de uma sociedade vigilante.
Museus e centros culturais da cidade realizaram exposições e eventos dedicados a explorar as lições aprendidas com o escândalo dos contratos fantasmas. Documentários e livros foram produzidos, capturando a essência daquele período e destacando os heróis anônimos que lutaram para expor a verdade. Além disso, a cidade de Anápolis viu um renascimento em termos de participação cidadã. Os conselhos comunitários, que antes eram pouco frequentados, começaram a atrair mais pessoas, dispostas a discutir e influenciar as decisões que impactavam a vida cotidiana. A ideia de que cada cidadão tinha um papel fundamental na preservação da ética na gestão pública se tornou um consenso, levando a um aumento na pressão por políticas públicas que garantissem maior transparência e accountability. A partir desse contexto, as administrações subsequentes em Anápolis tiveram que se adaptar a uma nova realidade, a de governar sob o olhar atento e crítico de uma população que não tolerava mais os velhos vícios do passado. A introdução de tecnologias para aumentar a transparência, como portais de dados abertos e sistemas de auditoria eletrônica, foi uma resposta direta às demandas da sociedade. Embora os desafios fossem grandes, a administração pública local conseguiu estabelecer novas bases para uma governança mais justa e responsável. Com o passar dos anos, o escândalo dos contratos fantasmas deixou de ser apenas uma ferida na história de Anápolis para se transformar em um ponto de virada. A cidade, outrora marcada pela desconfiança, foi capaz de se reinventar, criando uma nova cultura de participação cidadã e integridade. Hoje, Anápolis é vista como um exemplo de como uma comunidade pode se unir para superar a diversidade e construir um futuro melhor, onde a transparência e a justiça são pilares fundamentais. Essa história, embora dolorosa, é um testemunho do poder da resiliência e da capacidade humana de transformar crises em oportunidades para o crescimento e a renovação. À medida que Anápolis avançava em sua jornada de transformação, os ecos do escândalo dos contratos fantasmas continuavam a reverberar, mas agora com uma ressignificação positiva. A cidade, que uma vez fora abalada pela desilusão e desconfiança, havia conseguido não apenas sobreviver, mas também prosperar, tornando-se um exemplo de como uma comunidade pode enfrentar seus demônios e emergir mais forte e unida. Um dos maiores legados desse período conturbado foi a consolidação de uma cultura de participação ativa e vigilância cidadã. A sociedade anapolina, fortalecida pela experiência amarga do escândalo, passou a valorizar ainda mais os princípios de transparência e responsabilidade na gestão pública. As eleições subsequentes refletiram esse novo espírito, com a população exigindo líderes que realmente representassem seus interesses e que estivessem comprometidos com a ética e a transparência. A cidade também investiu em modernização e inovação como forma de garantir que episódios como o do escândalo dos contratos fantasmas jamais se repetissem. Ferramentas digitais de controle social foram aprimoradas, permitindo que qualquer cidadão pudesse acompanhar, em tempo real, os gastos públicos e os processos administrativos da prefeitura. Essas iniciativas não apenas aumentaram a confiança da população nas instituições locais, mas também serviram de modelo para outras cidades do Brasil. Entretanto, a reconstrução de Anápolis não se limitou à esfera política e administrativa. A cidade se reinventou em diversas outras áreas, mostrando ao Brasil e ao mundo que a resiliência de um povo é capaz de transformar crises em oportunidades. O setor cultural, por exemplo, viu um renascimento, com artistas e intelectuais criando obras que refletiam as lições aprendidas com o escândalo, enquanto o setor educacional continuava a formar cidadãos conscientes e engajados, preparados para defender a democracia e a justiça social. Ao longo dos anos, Anápolis foi se distanciando da imagem de uma cidade marcada pela corrupção e se aproximando de uma nova identidade, construída sobre os pilares da integridade, da participação cidadã e da inovação. A história do escândalo dos contratos fantasmas, embora dolorosa, foi essencial para esse processo de transformação. Hoje, a cidade é reconhecida não apenas por sua importância econômica e estratégica, mas também por sua capacidade de superar adversidades e construir um futuro mais justo e transparente. Finalização da notícia. Anápolis, outrora abalada pelo escândalo que expôs as fragilidades de suas instituições, conseguiu se reerguer como um exemplo de superação e renovação.
O escândalo dos contratos fantasmas permanece como um lembrete do que pode acontecer quando a vigilância cívica falha, mas também serve como um símbolo do poder que a união e a determinação de uma comunidade têm para transformar a realidade. Hoje, a cidade segue em frente, mais forte e mais vigilante, determinada a nunca mais permitir que as sombras da corrupção voltem a pairar sobre seu futuro. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!